o mistério da vontade de Deus. Está lá um texto da epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 9. Eu escolhi apenas esse texto, já conhecemos o texto e o contexto. Eu quero tirar a minha homilia de dentro desse texto. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto e te engrandeço o nome por mais esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, meros mortais na carne, de fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite, uma vez mais, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a sua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Eu achei esse texto interessante, porque desde as mais antigas civilizações, os homens sempre tentaram agradar o Criador. E como a sua vontade não tinha sido revelada, os homens acabam por agradar a criatura. Muitos de nós, antes de conhecermos o Evangelho da graça de Deus, agradamos foi a homens abençoados. Pouquíssimas vezes fizemos alguma coisa para agradar a Deus. Com exceção, é claro, antes de você entrar na igreja. Porque antes de você entrar na igreja, você agradava mais a Deus do que quando você entrou na igreja. Olha, meu amado, sem medo de errar. Claro, você cometeu obras da carne, entristeceu o Espírito Santo. Você injetava, prostituía, uma infinidade de coisas das obras da carne. Mas até então, você não pisoteava o sangue de Cristo. Você ia lá no bar, tomava uma cachaça, mas não anulava o sacrifício. Você parou de beber uma cachaça, entrou para dentro da igreja, trocou o sacrifício de Cristo por um pacotinho de suco. O que é pior nisto? O que é pior? Você anular o sacrifício de Cristo? Ou você beber um copo de cachaça e fazer mal a você? Porque quando tu bebe um copo de cachaça, você faz mal a você. Porque aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Agora, quando você vem para dentro de um local chamado igreja, e que você pega um saquinho de suco, ou você pega uma fita e amarra no braço, isso não é pior? Isso é feitiçaria, isso é bruxaria, isso é macumbogério, isso é paganismo abençoado. O que se faz nos lugares chamados igreja não agrada a Cristo, agrada a homens, agrada ao clero, agrada à placa, ao CNPJ, agrada a convenção. Se até o que eles têm que pregar tem que passar no crivo da convenção, não tem liberdade para falar pelo Espírito, Deus me livre. Falar alguma coisa que está fora do estatuto, Deus me livre. Não, a nossa igreja aqui não pode falar isso. Não pode, porque não são livres. Agradam a homens, estão submetidos a homens, estão submetidos à placa. Pouquíssimas vezes, e eu tenho ousadia de Deus para falar isto, pouquíssimas vezes nós, que hoje temos os olhos iluminados, agradamos a Deus dentro desses alçapões. Deus não quer sacrifício.
E o que é que se prega nesses lugares? Vida sacrificial. Quanto mais sacrifício, melhor. Venha para o altar, traga o seu tudo. Quanto mais sacrifício você fizer, melhor. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode cortar o cabelo. Não pode tomar banho sexta-feira 13 por causa do curupira. Tem dessas coisas também, tem desse manto. Meu amado, tem de tudo para te manter cativo. E você pensa que está agradando a homens. Quanto tempo perdido. Vida semeada no asfalto. Uma vida exteriorizada. Uma vida para mostrar o outro. Era assim que eu vivia. Só Deus sabia como eu estava aqui dentro. Mas tinha que mostrar para o outro que eu era santo. E a minha mulher santa. Só Deus sabia das tristezas. E Jesus, nos dias de sua carne, disse: vocês são sepulcros caiados. Vocês estão bonitinhos por fora. Vocês não usam brinco, vocês não usam batom. Vocês têm coque, vocês têm roupão, vocês têm tudo. Vocês são vazios de mim. Vocês me honram com o lábio, mas a boca, o coração de vocês estão longe. Procurando agradar a mim, estão agradando a homens. Até que Paulo volta do terceiro céus e diz a eles lá, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus foi desvendado pela graça. Nenhuma outra pregação mostra a vontade de Deus clara para nós. Pelo contrário, as demais pregações do legalismo ocultam a verdade de Deus. Paulo disse algo interessante em Gálatas, capítulo 1, versículo 9 ao 10, olha aí. Assim, como já dissemos e agora repito, que se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Versículo 10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Porque se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. O que está aí fora é homens querendo agradar a homens. Não há verdade, não há revelação, há culpa, há medo. Por causa de cargos e posições dentro da igreja, as pessoas vão mantendo o engano. Ninguém tem ousadia de se levantar e dizer: eu não estou aqui para agradar ao clero, eu não estou aqui para agradar o presbitério, eu não estou aqui para agradar as convenções, eu estou aqui para agradar a Cristo, porque se eu agradar a vocês, eu não posso dizer que eu sou servo de Cristo. E foi disso que eu me cansei, porque eu dizia às pessoas que eu era cristão lá fora, e aqui dentro do espaço eu estava agradando ao meu pastor. E muitos deles que me ouvem hoje, que eles dizem que não gostam de mim, mas me ouvem. Muitos deles que me ouvem estão aí, tem que bater meta do dízimo, se não perdem o seu emprego, porque não vive por fé. Depende do dinheiro sujo, porque isso é dinheiro sujo. Dinheiro de aposentados, de viúvas, que contam seu dinheirinho com máquina de calculadora para bancar salário de pastor, submetidos a agradar a homens. Quem vive por fé rompe com engano, meu amado. Quem vive por fé perde a cabeça como perdeu João Batista, mas não perde o caráter e nem a dignidade cristã. Eu cansei disto. Eu rompi imediatamente com tudo isso. E eles me disseram: eu quero ver de que você vai viver. Você tem salário aqui, você ganha dinheiro aqui. Eu quero ver de que você vai viver. Eu como pão duro, eu durmo debaixo da ponte, mas nunca mais bebo do esgoto sujo de vocês. Está escrito: o justo viverá por fé. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Me coloca de cabeça para baixo, mete o porrete, mas de engano e de falsidade eu não vivo mais.
me apresentaram um Cristo totalmente desqualificado, um evangelho que não condiz com aquilo que foi revelado ao terceiros céus. Quando Paulo disse no versículo de 9, por favor, Miguel, quando Paulo deixou claro, assim como já dissemos, e Paulo disse, eu estou até repetindo, já não é nem a primeira vez, que se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, isto é, anátema. Um evangelho maldito que escraviza, um evangelho que fere as pessoas, um evangelho que pisa, que menospreza, que a pessoa vale quanto tem. Você só serve nesses lugares se você tem para dar. Se você não tem para dar, você não vale nada. Um evangelho maldito, de exposição ridículo, de apropriação de um bem que não deveria ser tomado por ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas que entram nesse lugar deveriam ser assistidas por eles. Mas eles são tão terríveis que quanto mais tem, eles mais querem. Eles vão sugando. Sabe, é um abismo, nunca se satisfaz. Eu às vezes vejo na televisão homens com avião, com usina, são empresários, homens com dinheiros. Quanto mais tem, mais quer. E fazem calcular o dinheiro da cesta básica e tiram. E porque se você fizer isso, Deus se agrada. Deus não se agrada disto. Deus não quer o teu dinheiro, meu amado. Deus não é Deus. Ele é Deus, ele não é mamão. Eu vou lhe dizer uma coisa para você, meu amado. As pessoas estão servindo a mamão e não a Cristo. Procurando fazer a vontade do Criador, elas estão procurando uma maneira de se enriquecer e se tornaram presas fáceis para o lobo. A maior riqueza do cristão é descobrir que Cristo em nós é a esperança da glória. Isto é a maior riqueza que se pode ter. Meu amado, esse versículo de número 10 é chocante. Porque um homem se levantar com essa ousadia, porventura, eu agora o favor dos homens ou de Deus. Teve um abençoado que me disse, Geraldo, mas eu queria ter a coragem que você tem. Porque se o pastor descobrir que eu estou lendo as epístolas de Paulo, meu amado... com medo do pastor descobrir que ele está lendo a epístola de Paulo. Mas não é para ler as epístolas de Paulo? Não, é porque Paulo diz que nós somos predestinados. O pastor lá não gosta. Sai de lá, meu amado. Sai de lá. Olha, se o pastor descobre que eu estou lendo as epístolas de Paulo, e eu então estou procurando o favor dos homens ou de Deus? Paulo diz, ou eu procuro agradar a homens. Olha aí, você que me ouve aí, ó. Você está agradando a homens. Nunca diga para mim que você é servo de Cristo, de acordo com a revelação desta palavra. Não vem ligar para minha casa dizendo que você é servo de Cristo, se você ainda está nesta Babilônia de terror psicológico, de medo, nesse alçapão. Você não é servo de Cristo, você está procurando o favor dos homens. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Olha, meu amado, ou você agrada a homens e desagrada a Cristo, ou você agrada a Cristo e vai desagradar os homens. Só que, se você agradar os homens, eles vão te decepcionar. E se você agradar a Cristo, Cristo te honrará.
que nada pode contra a verdade senão a própria verdade. E aquele que luta por você é maior do que todos os que lutam contra. Em você ninguém toca, em você ninguém toca, em você ninguém toca. Deus é maior na tua vida. E só existe um meio de agradar a Deus. É o que Paulo disse aos Hebreus no capítulo 11, no versículo de número 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não tem como. Mas eu vou fazer o quê? Vai fazer o quê? Siga a verdade. Mas não tem mais. Essa não é a verdade. Você acredita que esta é a verdade para a sua vida? Sim, siga. Mas eu vou congregar onde? Congrega você e a palavra. Acha pouco? Você acha pouco você e Deus? Com Ele você desbarata exército. Você sozinho em Deus é maior do que uma multidão inteira, meu amado. Sabe o que Paulo disse? Quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, sem detença, eu não fui consultar nem carne nem sangue, e nem voltei para os que eram apóstolos antes de mim, mas eu voltei e fiquei lá 14 anos lá, só comendo do rolo. Imagina se a revelação dessa palavra chegou na minha vida e eu vou ficar aqui defendendo posição, defendendo título, defendendo salário, meu amado. Se eu sou um homem de fé, aquele que começou a boa obra, ele tem que ser capaz, ele é capaz de concluir. Se ele me mostrou, ele vai me levar a lugares distantes. Creia nisto, não tenha medo, para cima deles, foco, atitude, combate, determinação. És um homem de fé, és uma mulher de fé, porque sem fé é impossível. Eu estou preocupado aonde eu vou. Por isso que Abraão é pai da fé. Ele disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você já tem a bússola. Você já sabe que é por graça. Você já não está mais sozinho. Olha a multidão de pessoas. Vai lá pelo YouTube e vê quantas pessoas já têm os olhos iluminados. Alô, abençoado, você não está só. Há um exército de adoradores que estão na internet dizendo: a sua graça me basta. Mas eu tenho medo, sabe o que é? Eu tenho medo do evangelista Rogério. Evangelista quem? Evangelista Rogério? Tem esse também, meu amado? Chama ele aqui, meu amado. Manda ele vir para o Sarapuí, que eu dou nele de Bíblia até ele miar. Porque tem uns camaradas assim que fica fiscalizando quando você sai na rua. Olha lá, ela tá desviada, ela não usa mais brinco. Ela agora faz caminhada. Olha lá, ela tá rindo, tem demônio. Porque não pode rir, não? Sai fora, rapaz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Fé no que Cristo realizou na cruz e disse que é teu direito. Fé nisto é uma fé racional. Não é uma fé doida do sistema. Vou comprar um carro pela fé. Vou comprar uma casa pela fé. Isso não é fé, isso é loucura. O cara ganha R$2.000, quer comprar um Corolla de 180 mil, um Corolla Hybrid, R$180.000. Comprei pela fé.
tomei posse da profecia. Você ainda está comendo desse reggae ainda, meu amado? A fé que agrada a Deus é a fé racional, é a fé no que Cristo diz que é teu direito. Quando você segura isso e toma posse, você toma as rédeas da tua vida na tua mão. Paulo explica o que é uma fé racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é saltar no mistério. Grifa aqui, filho. Grifa aí do cuscuz. Grifa aí para mim. Grifa só o culto racional, por favor. Grifa aí do cuscuz. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo vivo, o corpo santo e o corpo agradável é o quê? O culto racional. Aqui, ó. O culto racional é o culto com a mente, é o culto com entendimento, abençoado. Você pode entrar aqui com a roupa do alto à cabeça, mas o culto é aqui dentro, é o culto racional, é o culto do entendimento, é você ter olhos iluminados para entender qual é a tua posição em Cristo, qual é a tua herança, qual foi os benefícios que Cristo conquistou na cruz. Não é para você fazer o que Cristo já fez, não é para você pagar o que Cristo já pagou, não é para você sacrificar quando o único sacrifício foi dele. Isto não é culto racional, isto é engano, isto é agradar aos homens. Agradar a Deus é ter um culto racional. É isso que Deus quer. Quantas vezes entramos num culto e que o culto não era racional? A mulher pula daqui, o outro bate pandeiro daqui, o outro fala glu glu glu. Glu 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 é coisa de Sérgio Malandro, já falei para vocês, né? O outro gru daqui, o outro pula de lá, o outro corre, vai lá na coisa lá e volta, e marcha com o papai, e marcha com a mamãe. E culto racional aonde? Depois Paulo diz no versículo de número 12: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não é transformai-o, não é transformar o século, é transformai-vos, é transformar a sua vida pela renovação da vossa mente, abençoado. É mente renovada, é crescimento, abençoado, na mente, é entendimento, é isto que agrada a Deus. Olha que lindo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para mim entrar dentro do meu quarto e falar: Senhor, eu não valho nada. Senhor, toma a tua serva na tua mão. Senhor, eu estou na prova. É para isso, abençoado. De que quando você tem um culto racional e quando você tem uma mente renovada, diz a revelação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É o que Deus quer para a tua vida. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos na igreja, nunca experimentaram a boa, a perfeita e a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nunca. 30 anos só viram dor, só viram tristeza, amargura, dedo em rixe, prova e moenda. Estou na prova. Esta é a frase que mais se ouve:
quem não tem a mente renovada. Quando o cristão tem a mente renovada, a confissão na boca dele é: Deus está no controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou conduzido em triunfo, eu sou uma nova criatura, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Este tem a mente renovada, e aí ele experimenta a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Você vê a diferença, meu irmão? Mudou a tua vida. Não, seja sincero, a tua vida mudou quando a tua mente ficou renovada? Mudou. Cadê o diabo? Sumiu. Cadê a pombagira? Sumiu também. Inferno desapareceu. Ficou lá na antiga congregação, aquele inferno. A mente é renovada, abençoado. Você começa a ver com os olhos iluminados. Você começa a ver Deus em tudo. Muda, a perspectiva muda. O Cristo histórico disse: se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas haverá em ti, mas se todos os seus olhos forem bons, a grande luz haverá em você. Tem luz aí esta noite? Tem luz aí esta noite? Tem luz aí? Tem luz aí? Se não tem, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E uma abençoada me disse: estou com esse câncer aqui, mas acho que é da vontade de Deus, né? Eu disse: depende de quem é Deus para você, né? Se esse é o Deus que te apresentaram, encha-se de câncer. Arruma um câncer no olho, um na boca, um no esôfago, arruma câncer até no dedo. O Deus que eu sirvo é um Deus de graça. O Deus que eu sirvo tem uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. E Paulo disse algo em Hebreus capítulo 13, no versículo 9, que eu quero deixar registrado com vocês. Olha só: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto o que vale, o que agrada a Deus, é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Não coma, jejum hoje, coração vazio. Domingo, come um elemento só, bebe um cálice só, e nada muda. Paulo disse: o que vale é o coração, abençoado, está confirmado com graça. O que vale, o que agrada, o que tem importância para Deus é o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Igreja que se preocupa com comer e beber. Amados, enquanto o genuíno evangelho não chega, o homem não consegue agradar a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Minha voz quer ir embora, olha aí. Por esta razão, deixa eu beber uma água. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês comprem um apartamento na Barra.
oração é essa, abençoado? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esta é a oração de Paulo. Sabedoria e entendimento espiritual. É isso que se vê dentro das igrejas? Bota a mão na cabeça. Agora diz: sai. Sai. Que sabedoria é essa? Se tu és templo do Espírito Santo, não pode sair, tem que ficar abençoado. É isso que falta no crente: sabedoria e entendimento espiritual. Esta oração, foi esta a oração de Paulo. Enquanto isso não chegar no crente, ele será sempre escravo de homens. Não vai ver a vontade de Deus para a vida dele. Depois ele diz no versículo 10, olha aí: a fim, com sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Depois Paulo continua no 11, olha lá: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança nos santos da luz. Sequer eu sabia que eu tinha direito a uma herança. Eu pensava que eu entrava aqui para dar o dízimo, batizar nas águas, comer o pão e o suco, esperar Jesus voltar, se eu desse o dízimo direito. É muito mais do que isso, abençoado. É uma sabedoria espiritual. É procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. É me ver livre desses enganos. É seguir ao Cristo ressuscitado. É estar debaixo da cobertura dessa palavra e não de homens. É esta palavra que me cobre. É o evangelho que é o meu escudo, o meu galardão. É a palavra que é lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. E não o óleo, e não a fita, e não a oração. Eu canso de falar, estou até rouco. Você não precisa de oração forte. Você tem um Deus forte que ouve a tua oração, abençoado. Eu quero terminar, devido à rouquidão, com o que Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 14, e eu vou ler até o 21. Olha aí: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. E alguém me explicou o que é isso? Alguém me apresentou isso? Se as igrejas que não conhecem essa vontade perfeita, só quer cuidar do exterior, não corta o cabelo, não pinta a unha, não bota o brinco, e o homem interior não é edificado com as palavras inefáveis. É lá dentro, abençoado. É o homem que está aí dentro. Ele se alimenta desta palavra.
não é para transformar o exterior, é para renovar a mente, para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nada muda se o homem interior não receber o impacto da graça, nada avança se essas palavras não entrar lá dentro, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. É daí de dentro que flui, é a sabedoria de Cristo, é a mente de Cristo ativada, para quando o lobo vir te ameaçar, você diz: não, eu não recebo, eu sou instruído, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. E ele diz no versículo 17: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Quantas coisas tem para a gente viver? E aonde eu estava que eu não vi nada disto? Procurando saber qual é a vontade de Deus, fazendo campanha, cuidando da carne, tipo como vai ao monte, faz um jejum, voto de consagração, o culto de quebra de maldição. Todas essas coisas exteriores agradavam a placa, agradavam a congregação, agradavam o pastor, que enchia os alçapões dele, e o homem interior vazio. Hoje a graça de Deus chegou na tua vida, iluminou os olhos do teu entendimento, para saberdes qual é a tua herança nos santos. Olha que diferença. Você tem medo de perder a salvação? Quem tem medo de perder a salvação aqui, me ajude com a voz, diga ui. Você tem medo do diabo? Quem tem medo do diabo chifrudo aqui, diga ui. Quem tem medo da pomba gira aqui? Aí pelo YouTube. Quem tem medo da pomba gira aí, dá um like. Ninguém. A tua mente foi renovada. Faltou um. Quem tem medo de Deus, salta a mão aí, diga papai. Não tem. Quem aí está seguro, tranquilo e sem temor do mal, diga amém. Amém. Quem aqui é mais do que vencedor, diga glória a Deus. Quem aqui está inseparável do amor de Cristo, diga glória. Aí. É isso. Esta convicção, esta segurança. O irmão me disse: o senhor não tem medo de pegar o seu carro, atravessar a linha vermelha? Eu? Nem a vermelha, nem a amarela, nem a cinza, nem a cor de abóbora, nem a azul, nem roxa. Eu não tenho medo de nada. Eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ele disse ao profeta: não temas, porque eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele é o nosso Redentor. É diferente, abençoado. Vivia no sistema, eu vivia com medo, até da sombra. Vivia com medo de Jesus voltar. Vivia com medo porque não dei dízimo. Vivia com... meu amado, quando o gás acabava, alguém dizia, a velha dizia para mim: aí, tá vendo? Ó, a gente está fazendo alguma coisa errada, o gás acabou. Ela está aí,
A Deus bradando a ela, falando que é verdade. Essa semana ela lembrou, filho, como a gente era, né, filho? Até o gás, quando acabava, a gente pensava que a gente estava fazendo alguma coisa contra Deus. Meu amado, glória a Deus pela tua vida. Meu amado, eu não vejo vidas, eu vejo espíritos revestidos de carne, eu vejo homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho, eu vejo espíritos justificados, eu vejo Deus no controle da sua vida, eu vejo você reinando em vida e em perfeita vitória, nada te falta, tu és o melhor da criação de Deus, tu estás sendo conduzido em triunfo, tu és o melhor que Cristo fez, tu és perfeito no sacrifício dele, eu recebo você curado, recebo você próspero, recebo você feliz, recebo você reinando em vida, diga glória! Tá bom, a voz do Senhor ficou boa, me diga uma coisa, qual é a vontade de Deus agora em graça, tá bom? 1 Tessalonicenses 5,18. Coloca para mim aí, filho. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dá graças a Deus aí, amado. Dá graças a Deus aí, dá glória a Deus. Diga glória a Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Graças a Deus que Ele iluminou os olhos do meu entendimento. Graças a Deus que sobre a minha vida não está a mão de um homem, sobre a minha vida está a unção do Espírito Santo. Graças a Deus, esta é a vontade de Deus em Cristo. Graças a Deus que vencemos mais um dia. Graças a Deus que esta noite é perfeita. Graças a Deus que Ele já foi no futuro, viu que era nocivo, volta ao presente para dizer: não temas, eu estou no controle, 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 eu estou no controle. E nós falamos: graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não sei o que me espera, mas eu sei que será sempre a vontade de Deus. Como eu não tenho direito de pedir nada e é por graça, graças a Deus por tudo que vier, porque eu sei que hoje, com a mente renovada, virá aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. E eu termino com Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o quê? A graça. Reter, guardar, manter firme. Retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Só se serve a Deus de modo agradável, da forma que Ele se agrada, quando você retém a graça. Quando você anula, você desagrada a Deus e começa a agradar os homens. Chega de agradar homens, amado. Chega de fazer o joguinho do pastor. Chega de fazer o que ele quer, o que ele gosta. Nós vamos até honrar o que tem chamado para pregar o evangelho. Se estiver em linha com a palavra. Se estiver fora, estou fora. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, que é o reino de Cristo, que está em mim, que está em você.
O reino de Deus não vem com aparência visível, mas o reino de Deus está dentro de vós, e o reino em que recebemos é um reino inabalável, e para viver ele tem que reter a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.